Bom dia, pessoal. Domingo, 14 de setembro de 2025. Iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, tá, pessoal? Estou trazendo esse vídeo aí antes da reunião do Fed, para deixar gravado aí como um alerta para vocês, tá? Principalmente para quem está se alavancando no mercado de futuros. Vou falar do Bitcoin, da dominância, da AVAX e da Pendle, certo? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, o link está na descrição do vídeo. É muito barato, vale a pena, pessoal. Lá são passadas análises exclusivas que não são passadas no YouTube. Inclusive, análise por Elliott, tá, pessoal? Eu estou trazendo aqui só um corte da análise de Elliott, que a gente tem mapeado aí o BTC desde o início do ciclo, dos 15 mil dólares. Certo? Vou passar aí este movimento que para mim já está em fim de movimento. Vou passar para vocês o que a gente espera, tá? E vamos lá, então. Vamos ao que interessa. BTC, pessoal, está aí, nós estamos, isso por Elliott, tá, pessoal? A gente está dentro de um movimento chamado de End Diagonal, tá? Que é uma diagonal que marca a exaustão, o fim de um movimento, certo? Esse movimento corretivo diagonal, tá? Isso aqui é um movimento corretivo e não impulsivo, tá, pessoal? Lá no grupo de membros eu passei, quando o Bitcoin deu essa pernada corretiva, eu expliquei para eles que ela tinha um caráter corretivo por ser um duplo zigue-zague. Então, isso aqui provavelmente, pela leitura, formaria um ending diagonal. Era a expectativa, não tinha nem formado essa cunha ainda, tá, pessoal? E eu cantei a pedra que essa aqui deveria ser a onda 1 e deveria ser a maior das ondas, pela característica desta alta aqui. E se esta aqui é a maior das ondas, nós temos 5 ondas aqui, tá vendo? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, certo? Se essa aqui é a maior das ondas, pela lei da extensão de Elliott, a onda 3 não poderia ser maior que essa onda 1, e a onda 5 não poderia ser maior que a onda 3. E é por isso que acaba se formando um desenho de cunha. Entende? Então, foi exatamente o que aconteceu aí, pessoal. Nós estávamos de olho nesse movimento antes de ele se formar, tá? Lá no grupo de membros. Nós cravamos aí a movimentação. BTC finalizou aí para mim essa cunha, certo? Perdeu, a cunha já foi perdida, já até teve aqui, pegarmos aqui, dá pra pegar um teste aqui por baixo, ó. Já foi até retestada, certo? Então, para mim, pessoal, o BTC está se armando, tá? Como esse movimento aqui, ó, não tem caráter de ser impulsivo, pode ser que o BTC volte a testar o topo mais uma vez, tá? Para aí vir um flush. Então, eu vou passar duas possibilidades para vocês aí que eu tô de olho, tá, pessoal? Que é ou o BTC, ele vai segurar aqui na região dos 118 mil dólares e vai rasgar para baixo, certo? Literalmente vai vir um flush. Ou esta região aqui, dos 123 até os 124, quem sabe, para vir rasgando para baixo. Certo? Então nós estamos diante aí de um movimento muito perigoso que está chegando no Bitcoin. Para mim, essa correção a mais já passou o tempo, tá, pessoal, dessa correção vir, que é dessa pernada aqui, que eu falo há bastante tempo aqui no YouTube que em algum momento o BTC iria corrigir essa pernada para ir fazer a pernada final do ciclo, que seria por Wyckoff, o nosso UTAD, que é o que eu estou esperando, tá? Aqui a gente teve o UT, e esse UTAD vai vir fazer essa captura do topo aqui, para lá na frente vir o bear market, tá, pessoal? E aqui, nessa pernada, nós temos a nossa alt-season. Lembra que eu venho falando em vídeos anteriores aí no YouTube? Então,
Isso aqui tá casado, tá, pessoal? Elliott com Wyckoff, pra gente ter essa porrada, tá? Isso aqui vai ser uma pancada, literalmente uma pancada, tá, pessoal? Então, eu vou deixar o aviso pra vocês aí tomarem cuidado, tá? Quem tá... Eu sei que tem muita gente se alavancando aí no FOMO, ouvindo o que os youtubers estão falando, mais uma vez que estamos em out-season, só comprar, hora de ficar rico é agora. Tomem cuidado, pessoal, usem stop, pelo amor de Deus, tá? Só vou deixar esse aviso para vocês aí. Acredito que a melhor região para comprar altcoins, se posicionar pesado, tá? Será esta região aqui embaixo, ou esta região aqui embaixo, tá, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Estou de olho aí dos 95 até os 90, 89k. E a gente sabe que é uma região que tem muita liquidez, tem esse fair value gap aqui que está aberto, tá, pessoal? Uma grande falha. O Bitcoin tende a vir fechar isso aqui. Inclusive nos futuros da CME, tá? Vou botar rapidinho aqui, ó. BTC. Os futuros da CME temos exatamente nos 92 mil dólares um gap aberto, tá, pessoal? Isso aqui tende a ser fechado, certo? Então, queria trazer esse alerta e deixar para vocês, tá? Isso aqui, o Bitcoin está fazendo um grande fim de movimento em ABC, certo? Um movimento corretivo que vem lá de baixo. Então, tomem cuidado, certo? Bitcoin, minha visão para o BTC é essa, tá? Ele pode até subir, como vocês podem ver, até fazer um reteste do topo triplo aqui, ó, certo? Deixando, criando uma euforia, um FOMO, as altcoins dá mais um pumpzinho, pode, tá? Pode ser. Para prender bem prendido a sardinhada no topo, certo? E depois vir aquela pancada que vai liquidar e vai ser aquele movimento de capitulação que eu venho falando para vocês, que eu aguardo o mercado fazer antes dessa grande pernada de alta, tá, pessoal? Sempre falei que se o mercado subir da onde está, ele vai voltar, porque ele não está pegando, ele não está liquidando, ele não está pegando a liquidez abaixo. Então, tomem cuidado. Lá em 2021, a gente também teve esse movimento de capitulação antes da out-season. Veio a quebra da FTX, o Bitcoin fez um flush, liquidou geral e depois voltou em V, tá, pessoal? Então acredito que nós vamos fazer algo nesse sentido, certo? Uma grande pancada abaixo, pode ser que venha até mais abaixo, para depois se recuperar e virar a pernada final, tá, pessoal? E aqui, nesses fundos, 95% das pessoas vão sair do mercado. E é aí que o smart money vai jogar o mercado para cima. 5% das pessoas vai comprar essas regiões. Inclusive nós, que estamos no aguardo. E são esses 5% que vão ganhar dinheiro. Esses 95% vão sair do mercado, vão vender fundo. E quando estiver na euforia lá em cima, eles vão voltar para o mercado e vão comprar o topo. E é isso que eles fazem. E por isso que eles nunca ganham dinheiro. Por isso que no mercado 95% ganha dinheiro, perde dinheiro, fica negativo, 5% ganha dinheiro. E isso é um ciclo vicioso, pessoal, isso não vai mudar, certo? Então, só queria passar essa visão aí do BTC para vocês, tá? Para mim, em breve, queda. Pode ser que não seja no Fed, tá, pessoal? Enrole um pouco mais. Do Fed até tem uma altinha para enganar. Pode ser, para depois voltar. Então, a gente tem aí, eu acredito que não passa de outubro, tá, pessoal? Meio de outubro. Isso chutando o tempo, tá? Entre setembro e outubro aí, essa grande queda, certo? Dominância. Dominância do BTC. Seguinte, ó. Nossa, ele tá fazendo exatamente o que eu falei ontem na live no grupo de membros, ó. Passei que poderia ser que a dominância estaria acumulando aqui, pessoal. Que ela fez um flushzinho aqui ó, no semanal, ó, gráfico semanal, ó, e tocou este bloco, tá vendo?
Exatamente, ó, cravou 50% do bloco. Dentro de um caixote aqui que pode ser uma acumulação, tá, pessoal? Acumulação para quê? Para pagar ou esse alvo aqui, ou esse alvo aqui, tá, pessoal? Um grande de um respiro da dominância. Se houver esse respiro, dominância subir, ou subir até aqui, e o Bitcoin fazendo um flush, pessoal, as altcoins vão renovar os fundos mais uma vez. Que é exatamente o que eu venho falando. Se subirem da onde estão, vão voltar para renovar fundo mais uma vez, pessoal. Elas estão subindo e já deixando avisado, vou voltar. E aí o pessoal da OutSeason, que criou a quinta OutSeason já, eu acho que é a quinta, desde o ano passado, vai mais uma vez tomar na cabeça. Para mim, não estamos em OutSeason ainda, não é a verdadeira, tá, pessoal? Mas a verdadeira está muito perto, na minha visão, está chegando. Só que antes disso, eu acredito nessa capitulação, que a dominância vai dar um respiro e o Bitcoin vai dar uma pancada. Então, só para deixar mais uma vez claro para vocês aqui no YouTube, certo? Gráfico diário e a dominância, ó. Ontem eu passei lá no grupo de membros. Se essa dominância voltar para dentro desse caixote aqui, pode ser que ela venha, pelo menos agora, pegar este FVG aqui que nós temos acima desses topos, tá, pessoal? Está no 59% aqui. E isso pode ser uma redistribuição para voltar a cair. E aqui embaixo, talvez ela acumular mais forte para subir, certo? Ou pode ser que ela daqui ela suba, vença esse FVG, esse Fair Gap, se apoie nele e venha testar essa zona de volume aqui em cima, pessoal. Essa POC está confluindo perfeitamente com esse bloco aqui em cima, semanal, tá? Um bloco semanal, na região de 62%, 61%. Gráfico semanal, ó, esse bloco aí, certo? Então, tomem cuidado, pessoal, o mercado está muito perigoso. Entrar em altcoins aqui não é região, esse caixote não é região para entrar em altcoins, tá, pessoal? Uma compra bem mais segura em altcoins seria nesse caixote, a dominância estando nesse caixote. Então, para mim as altcoins vão abaixo, tá? Eu estou no aguardo. Estou comprado em algumas altcoins, mas estou com bastante caixa, estou com mais caixa do que comprado. Há bastante tempo eu venho falando sobre isso. Lá no grupo de membros está todo mundo também com caixa, aguardando. Avax. Avalanche. Avax seguinte, ó, pessoal. Subindo antes, tá? Aquilo que eu falei, se subir antes, para mim, volta. Ela tem há muito tempo, eu já falei desse Fair Gap que ela tem aqui em cima. Acho que lá do início do ano, quando ela caiu aqui, pessoal, eu falei, ó, já deixou um Fair Gap para trás aqui. Tende até a voltar. Tudo depende de como vai ser os fundos, o que ela vai aprontar aqui, tá, pessoal? Mas se voltasse, tenderia a fechar o FVG e voltar abaixo. Certo? Ela tem aqui um caixote aqui, ela tá dentro, sobe para pegar o FVG ou para mim vai voltar mais uma vez dentro desse caixote, tá, pessoal? AVAX. O Bitcoin fazendo aquele flush, a dominância subindo, respirando. A AVAX volta tudo isso aqui e captura esses fundos, tá, pessoal? 14 dólares, podendo ir a 10. Seria a última região dela aqui. Seria, pelo gráfico mensal, este bloco de ordem aqui embaixo, ó, pessoal. Esse último. Tá? Ela poderia tocar aqui nessa região. Ou só volta para fechar este Fair Gap aqui, ó, pegando essa sombra para subir. Aí nós vamos ter que ver aí o que a VAX pode aprontar, tá, pessoal? Mas para mim, não acabou, tá? Por mais que ela esteja subindo. Isso é bem comum vocês verem eu falando quando a moeda está subindo que ela vai voltar, tá? Já falei isso. Olha, perdi as contas já. E sempre o mercado voltou, pessoal. Então tome cuidado, tá? Isso aqui é um movimento natural do mercado. Certo? Ele para em cima aqui de uma POI, sobe para induzir a galera e depois volta. Não acredito que essa alta aqui é alta infinita que vai levar ela lá para os 85 dólares, tá, pessoal? 96, aquela região. Gráfico semanal aí na tela.
O que poderia acontecer em AVAX aí, pessoal? Se o BTC ainda der aquele tiro para renovar o topo mais uma vez antes de voltar, a AVAX pode ser que ela venha tocar esse OB aqui em cima, para voltar tudo. Certo? Que está na região dos 37 dólares. Este order block aqui é um order block que gerou esta falha, esse FVG. Ou seja, sinal de força. Esse bloco é forte, tá, pessoal? Então, duas possibilidades para VAX aí, tá? Ou o mercado já dessa região já vai abaixo, ou ainda vamos ter mais uma pernadinha, mas é visando voltar. Por quê? Porque o mercado está subindo antes. Está subindo antes de pegar os fundos, de capitular, de fazer aquela liquidação abaixo. Entende? Então, não acredito que daqui alta infinita, tá? Visão de AVAX é essa, mas ela está muito bem alinhada para alta, tá, pessoal? Isso aqui, depois de uma captura de liquidez desses fundos aqui, ó, ela sobe para quebrar a estrutura, movimento básico, né, que a gente aguarda, um choque mensal, faz um pivô de alta, um boss, volta num processo de mitigação. Eu acredito que esse processo de mitigação não acabou ainda, tá, pessoal? Ainda teremos mais um toque abaixo. Aí sim, a gente pode ver a VAX chegando lá nos 85 dólares, tá? Então, deixo duas possibilidades para vocês aqui, os 14 dólares aqui abaixo, ó. Tá? Dos 15, novamente 15 até os 10. Beleza? Fiquem de olho nessas regiões. Os melhores pontos possíveis para comprar a VAX, tá? Compras excelentes. Conseguir pegar essa região aqui, ó, é maravilha. Beleza? Vou falar por último da Pendle. Pendle é uma moedinha que a gente está de olho também, tá, pessoal? Acredito que Pendle vai voltar tudo mais uma vez. Pendle, para quem não sabe, a gente já comprou no grupo de membros este sweep de liquidez, a gente comprou, a gente realizou lucros nessa alta. A gente recomprou aqui na região dos 3 dólares, tá? Nem foi o fundo exato, recompramos, ela até caiu um pouco mais. Realizamos lucro nessa alta e acredito que vamos recomprar mais uma vez e dessa vez na captura desta liquidez aqui, ó. Dessa liquidez aqui, ó. Tá vendo essa linha preta aí embaixo, ó? É um fundo triplo alinhado, pessoal. Tem um fundo triplo aqui, ó. Fundo triplo alinhado em Pendle. É liquidez na Binance. Ela tende a vir, antes de subir para uma alt-season, ela tende a vir buscar isso aqui, tá, pessoal? Esse é o movimento de capitulação para subir. Certo? Então, deixo na tela para vocês aí já um alvo, ó, 1.7. É compra, tá, pessoal? Por mais que ela possa vir um pouquinho mais abaixo, que testar essa região, ó, não interessa, 1.7, tá? Pendle para mim compra. Acredito que ela está fazendo uma acumulação aqui, um grande de um A, B, C, D, E. Falta essa onda E, tá? Para subir. E aí, quando subir, ela não vai subir para fazer isso aqui, tá, pessoal? Então, para mim, ela sobe para romper e ir pagar o alvo lá dos 11,9, 12 dólares, certo? Grande de uma acumulação em Pendle aqui, ó. Formato aí de triângulo. Certo? Ela cravou um OB aqui em cima, fazendo essa onda D. Entrou força, perdeu fundos, voltou para testar o bloco, ó, só encostou nele, Pendle está habilitado a cair, tá? Habilitado a cair. E aí, como é que funciona, pessoal? O que vocês têm que entender? Quando eu digo isso, é aquela coisa, pessoal. 95% contra os 5%, tá? Quando a gente comprou lá no grupo de membros Pendle aqui, e realizou durante esta alta, a gente comprou a Pendle quando ela estava morrendo, tá, pessoal? Todo mundo falou que a Pendle estava morrendo. E aí, quando estava começando a alt-season, a gente vendeu. Então, o que eu sempre passo lá no grupo de membros? Nunca vai ser fácil fazer parte dos 5%, pessoal. Sempre vai ser compras contra a manada. A manada vai estar dizendo uma coisa e nós vamos estar fazendo outra.
E o que é a manada? A manada segue notícias, pessoal. Notícias. O Wyckoff chamava isso de metagame. Tá? O que é metagame? É um institucional pagando Instagram, Facebook, YouTube, YouTubers patrocinados por moedas, pessoal, para fazer vocês comprarem errado, para fazer vocês comprarem topo e venderem fundo. Então, aqui, quando a Pendo morreu no fundo, por que eu estava comprando Pendo? Porque eu sou louco? Ou porque eu entendo como funciona esse jogo do Smart Money? Entende, pessoal? Vocês têm que comprar. Quando tem gente, pessoal, que vive em cima das notícias, entendeu? Essas pessoas nunca vão ganhar dinheiro. Vocês têm que comprar, pessoal. Quando as notícias mostram, quando começa muita notícia colocando medo nos fundos, tá na cara que é uma região de fundo, que é para comprar. Isso aqui é um institucional enganando o varejo, pessoal. Aí o varejo não compra aqui, o varejo vende aqui, e quando sobe lá em cima, eles começam a plantar notícias que está começando a out-season. E aí o varejo compra aqui. E aí, tá aí out-season. Ou seja, venderam fundo, compraram topo. E aqui embaixo, venderam mais uma vez, porque estavam comprados no topo, não aguentaram a pressão, venderam. E agora devem ter comprado aqui, provavelmente. Porque estamos em mais uma out-season. É a terceira out-season aqui, ó. Se for pegar aqui, é a quarta. Toda alta é out-season. E isso é um ciclo vicioso. Eles vão vender de novo aqui. Nunca vão ganhar dinheiro. Isso é 95% do mercado, pessoal. Entende? Então, isso eu sempre prego lá no grupo de membros para o pessoal tentar. Eu fico falando para tentar fazer o pessoal se conscientizar, porque às vezes abre a cabeça da pessoa. Que as compras, as melhores compras são contra as notícias e contra o que todo mundo está fazendo. E é assim que se ganha dinheiro no mercado. Porque 95% do mercado não tem a menor ideia do que está fazendo no mercado, né, pessoal? Isso inclui youtubers, tá? Muito youtuber falando merda aí. Então vocês tomem cuidado com quem vocês escutam para não fazerem esse tipo de coisa. Comprarem topo e venderem fundo. Entende? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso aí, pessoal, pesquisem no Google, Metagame, Wyckoff, Metagame. Estude um pouco sobre isso, pessoal. Isso existe desde sempre. O institucional ganha dinheiro, o smart money ganha dinheiro enganando as pessoas, pessoal. Eles induzem as pessoas a comprar sempre nos pontos errados e venderem nos pontos errados. Enquanto eles fazem exatamente o contrário. Eles compram aqui, plantam notícias de que aqui não vale a pena comprar para enganar vocês, aí vocês vendem, e se vocês vendem, vocês são a contraparte do institucional. O institucional está comprando de vocês. Está tomando as moedas de vocês. E depois eles jogam o preço para cima e vendem lá em cima. Enquanto vocês recompram o que venderam para eles aqui embaixo, recompram aqui em cima. O institucional está sempre ganhando dinheiro em cima de vocês. Olha que lindo. Então, quando eu digo, pessoal, assim como eu disse aqui que ia subir, aqui que ia cair, aqui, quando eu comprei, que ia subir, aqui que ia cair, estou falando já há bastante tempo, não duvidem, tá? A pena voltar aqui, ela tende a voltar mesmo, tá, pessoal? Pegar essa liquidez aqui, ó. E depois, sim, aqui, bom ponto de compra, certo? Levar ela lá para a região dos 9 a 12 dólares. Então era isso, pessoal. Queria deixar esse vídeo mais como um alerta para vocês sobre o Bitcoin, sobre o que o mercado está se armando aí, tá? Se conscientizar, tentar conscientizar vocês que isso da alta infinita aí, pessoal, tomem cuidado. Para mim, o BTC vai abaixo antes, tá? E quando ele voltar acima depois, não é alta infinita, tá, pessoal?
já vou cantar a pedra. Para mim, ele só vai capturar os topos aqui, essas liquidez aqui desses topos, certo? E dar início num bear market profundo, tá? Bem profundo. Para mim, vem um crash no mundo aí. Crash. Crash feio, tá, pessoal? Lembra lá de 2008? Algo nesse sentido. Tomem cuidado. Quem avisa, amigo é. Mas, antes disso, nada contra surfar aí, eu acredito que sim. Essas altcoins vão subir muito. Bitcoin ainda vai dar essa última pernada e tudo mais. Só tomem cuidado para não fazer isso que eu acabei de falar, não ser 95% quando o Bitcoin fizer esse flush antes. Vai ser sujo, tá, pessoal? Vai dar medo mesmo. As altcoins vão cair forte, na minha visão. Entende? Então, minha expectativa é essa para o mercado. Claro que o mercado precisa confirmar tudo que eu estou falando, né? Então, vamos aguardar aí. Mercado confirmando a movimentação, vocês já sabem. Lembrem de mim, já sabem exatamente o que esperar a partir dessas regiões de baixo aqui. Certo? Faça parte do nosso grupo de membros, pessoal. Você só tem a ganhar. Lá nós vamos em tempo real sempre estar passando compras, a hora de vender, a hora de entrar, o que a gente espera, análises exclusivas, live semanal. Ontem teve uma live de noite lá no grupo. Passamos bastantes informações para os membros. É barato, vale a pena. Link de acesso na descrição do vídeo. Tem o link do meu contato pessoal também. Qualquer coisa, só me mande mensagem, tá, pessoal? Um grande abraço a todos. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Tem Fed e tudo mais. Vamos ver, certo? Mas a minha expectativa já está na tela. Beleza? Então, até fim de semana que vem. Estarei de volta aí, gravando uma atualização gratuita do mercado para vocês. Tudo de bom e de melhor. Um ótimo final de semana. Abraço e até a próxima.